da transmissão, se vocês estão conseguindo ouvir a minha voz com clareza, por gentileza. Galera que está assistindo já, né? Boa tarde para vocês, excelente fim de tarde para vocês, beleza? Espero que esse feriado tenha dado aí a possibilidade de vocês conseguirem descansar. Lembrando que vocês precisam de descanso. Sempre falo isso, né, para os estudantes do Ouroboros, inclusive quem não é do Ouroboros, seja bem-vindo a esse espaço aqui, que é virtual, e vocês estão desfrutando disso, porém esse espaço também é um espaço real, né? Aqui o meu escritório, o meu lugar de estudo, o local onde eu entro em contato, né, com tudo que há de mais amável nesse mundo, que é o conhecimento, certo? Galera, então voltando a falar desse aspecto inicial, descansem, tá? Entendam que fazer um esforço é positivo, é produtivo, no entanto, fazer um esforço e ter uma boa noite de sono, ter um descanso, né, semanal, ter um descanso diário. Eu digo descanso, não ficar na tela do celular, tá? Então descansem mesmo, utilizem um tempo aí, espero que vocês estejam descansados, inclusive, porque a gente vai falar de bastante tema aqui, ok? Eu dividi essa aula da seguinte forma. Eu devo começar, tá, moçada, pela filosofia, beleza? Vou iniciar a reflexão pela filosofia, comentar os temas que são mais abordados nas provas de segunda fase. Obviamente, tá, galera, que eu estou me utilizando aí de provas de 2023 e 2024 para falar da Unesp. Vou também dar prioridade aqui para vocês para falar de algumas competências técnicas que são exigidas pelos vestibulares, principalmente porque esse vestibular, né, que tem uma segunda fase, ele exige, né, uma escrita clara e distinta para que vocês consigam, né, atender aí as demandas da própria questão, do enunciado, certo? Depois, nós vamos falar sobre sociologia, vou abordar os temas de sociologia que podem aparecer na prova, certo? Vou fazer alguns comentários também sobre os temas da prova de primeira fase, certo? Por fim, eu vou falar de história, certo? Vou fazer alguns comentários de atualidades. Galera, eu espero assim que a gente consiga, né, desdobrar aqui com bastante eficiência essa conversa. Lembrando que todo mundo que vai assistir hoje que não faz parte do Ouroboros, né, que não é aluno aqui no Ouroboros, que vai assistir depois, porque isso fica registrado lá no YouTube. Moçada, me procurem, né? A gente está com bastante promoção. O Ouroboros é um projeto social, beleza? Não é uma escola privada, é um projeto social que atende desde alunos da rede pública até mesmo os alunos da rede privada, que são filhos de trabalhadores, que são bolsistas, né? Que às vezes têm sim condições de pagar um curso, mas ficam mais à vontade nesse ambiente, assim, democrático, beleza? Então, quem tiver interesse, tem a minha página, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Tem o meu contato direto também, que eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo, valeu? E, moçada, bora trocar essa ideia aí, né? Vamos bater esse papo sobre esses temas, certo? Eu vou dar início à filosofia, primeiro fazendo um comentário sobre a prova, né, que aconteceu há 2 semanas, na verdade 3 semanas, né? 2, 3 semanas atrás, essa prova da Unesp, de primeira fase, contendo aí 90 questões. Em filosofia e sociologia, achei interessante pra caramba, moçada, a reflexão crítica que eles colocaram como chave
para você conseguir entender os enunciados, né? Sócrates, né? Thomas Kuhn, beleza? Na parte de desenvolvimento sobre Sócrates, né? Eles estabeleceram aí uma relação interessante com o método socrático, né? Colocando a dúvida como um primeiro passo para o conhecimento, né? O duvidar da própria sabedoria, do próprio conhecimento. O Thomas Kuhn, né, que é um filósofo trabalhado, né, na filosofia e na sociologia também, né, foi relacionado à inteligência artificial e à ciência, né, a partir da observação da ciência como uma espécie de rota de mudança de paradigmas, né, e essa ciência também muda com a mudança desses paradigmas. Um texto bacana da Marilena Chauí também, falando sobre o papel do Estado e da sociedade civil, certo? Outras duas referências interessantíssimas da primeira fase, o Michel Foucault, né, e o Ailton Krenak, né, e apontando aí as desavenças que o sistema tem com a preservação da vida dos indivíduos, beleza? E o feminismo também apareceu, certo? O feminismo que tem aparecido constantemente em prova, isso é muito importante, moçada. Já fazendo aí um aporte para vocês, o Brasil ainda é um país, né, que precisa de, vamos colocar assim, de novas perspectivas em relação à ascensão das mulheres, porque a violência doméstica, a violência contra a mulher acontece de forma física e de forma simbólica também. A gente vai falar sobre isso também, beleza? O feminismo é parte, né, de uma agenda de desigualdades que a gente percebe no tecido social brasileiro, também estava lá na prova, e o ceticismo também apareceu, né? O ceticismo colocado não como uma tese que nega tudo, mas que faz os indivíduos pensarem melhor sobre tudo, beleza? Então, no geral, esses temas foram abordados lá na primeira fase. Aqui, galera, na segunda fase, beleza? A gente vai pensar em possibilidades mais amplas. Então, eu vou abordar mais temas com vocês, beleza? Eu vou dar mais possibilidades da gente conseguir cooptar aí alguns conceitos, algumas teorias a serem desdobradas aqui, a serem discutidas aqui. Fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, beleza? E eu vou fazer alguns comentários, né, sobre algumas possibilidades de questões que podem aparecer, né? Vamos lá, pessoal. Primeiro tópico aí de filosofia, que eu deixei separado analisando as segundas fases, né? Os temas em geral, né, eles ficam sempre cercados na filosofia moderna, certo? Renascimento, racionalismo, empirismo, iluminismo e filosofia das ciências, beleza? A gente coloca aí praticamente 40% das questões de filosofia estão na esteira da filosofia moderna, certo? Filosofia antiga e contemporânea também aparece, mas 60%. Então a gente está falando de Platão, Aristóteles, Escola de Frankfurt e Marx, beleza? O Marx está sendo muito bem retomado em vestibulares. Inclusive, vale dizer que a galera que prestou o UFO sentiu um peso muito grande de questões sobre marxismo, né, nessa prova. Pessoal, quando a gente aborda a filosofia moderna, a gente presume que vocês já tenham conhecimento sobre filosofia antiga. Então, eu vou fazer uma abordagem assim, não histórica, certo? Para ganhar tempo aqui, para conseguir dissertar sobre essas teorias, beleza? E tá aí, moçada. Racionalismo cartesiano é um tema que é frequente no vestibular da Unesp na segunda fase. Para pensar o racionalismo cartesiano, vocês têm que pensar, em primeiro lugar, a seguinte proposta, né? O René Descartes foi um filósofo, na verdade era um matemático que se torna um filósofo, né, por questões óbvias. Ele propõe ao leitor da sua obra, ele propõe na sua epistemologia a dúvida, né, metódica. Então, nós somos
Nós temos a capacidade de conseguir duvidar de tudo, inclusive das duas substâncias que formam o ser, né? A substância cogito, né? Que é o pensamento, e a res extensa, res cogitans, pensamento, a coisa, pensamento, substância, e a res extensa, né? Então a extensão, aquilo que a gente chama de corpo. Beleza? Vale a pena dizer para vocês que o René Descartes, né, no geral, na tese dele, ele procura, né, essa resposta para a seguinte pergunta: quem é que se apropria do conhecimento, né, se é o corpo ou se é a mente? Vale dizer para vocês que essa dúvida metódica, ela tem um método, ela tem um caminho, né? Primeiro, devemos duvidar dos elementos, né, da substância que é mais simples e assim atingir a mais complexa. Então, para dar um exemplo, ando logo existo. O fato de eu andar, né, permite, né, que eu consiga perceber, né, a minha existência? Obviamente que não, porque eu posso sonhar que eu estou andando. Agora, pensar e existir, né, não dá para você dissociar o pensamento da existência, porque o pensamento ele é autoconsciente. Então, quando você deixa, né, de pensar, na verdade, você está pensando em deixar de pensar. Você não consegue controlar, né, o liga e desliga do seu pensamento. Então, o método cartesiano, a dúvida metódica são elementos que podem pintar nessa prova aí. E tem uma recorrência nessa prova também. Firmeza? O segundo ponto é o empirismo britânico. Então, muito cuidado com o John Locke, beleza? David Hume. Cuidado com essas comparações, né? A Unesp gosta de comparar teorias filosóficas, beleza? A Unesp gosta bastante de comparar teorias filosóficas, então eles vão fazer uma abordagem do racionalismo, vão fazer uma abordagem do empirismo e pedir para você diferenciar esses dois métodos. De forma clara aqui, moçada, e bem resumida, a diferença é que o racionalismo, o inatismo, defende, usem esse termo, tá? Pré-vestibulandos têm muito hábito de usar o termo acreditar. O filósofo X acreditava que... Moçada, como professor há 15 anos, né, e qualquer professor da área das ciências humanas não vai me deixar errar nesse quesito básico. Não é questão de crença, tá, moçada? O termo crença, inclusive, ele desdobra uma percepção mais abstrata, né, relacionada ao campo, inclusive ao campo da fé. Utilizem o defender, né? Então, o filósofo defendia a tese. Então, portanto, o racionalismo defendia a tese de que o conhecimento só poderia ser apropriado, né? Só poderia se tornar parte integrante de um ser a partir da razão pura. Ou seja, ele não necessita de experiências. Enquanto os empiristas, né, os métodos empíricos, eles vão defender que há uma necessidade de experiência, beleza? Colocando nas duas chaves aí três filósofos importantes. A gente está falando, né, do René Descartes, que eu já comentei, a gente está falando do John Locke, né, que vai falar de ideias de percepção e ideias de reflexão, né, vai separar as ideias de percepção e as ideias de reflexão e vai dar uma base assim muito sólida para o empirismo lá no século XVII, e também do David Hume, esse escocês, que também vive pintando aí em provas para fazer essa comparação. O David Hume que vai falar, né, da causalidade, que vai relacionar, né, a tese das ideias de reflexão e ideias de percepção com os hábitos, né? São teorias assim que daria pra gente aprofundar bastante, mas, moçada, lembrando, isso aqui é uma live que vai dar dicas sobre esses temas. Caso vocês que não fazem, né, parte do Ouroboros, de novo, né, está sendo transmitido ao vivo, eu vou espalhar esse link também, né, para outras pessoas, mas eu afirmo, se vocês tiverem interesse em fazer parte do Ouroboros, é custo baixo, é custo reduzidíssimo. A ideia que eu tenho aqui sozinho com esse projeto é desenvolver o conhecimento para dar oportunidade para vocês frequentarem a universidade pública, tá, moçada? Eu sou um grande defensor da universidade pública,
e infinitamente eu defendo a universidade pública e de qualidade e de acesso, né, popular, democrático, que é o que a gente precisa para desenvolver esse país desse tamanho chamado Brasil. Então, galera, quem não tem esse acesso, por favor, chega até mim, Pedro, eu quero fazer um curso de filosofia, tá rolando, eu quero fazer um curso de sociologia, tá rolando, quero me atentar somente aos temas de história, tá rolando também, quero fazer só para Enem, quero fazer uma revisão só para a Unesp, ou só para a FUVEST, ou só para a Unicamp, fiquem à vontade. Então, primeiro tema aí de filosofia já abordado aqui nessa live, beleza? Tomem cuidado com essas comparações entre racionalismo e empirismo, né? Tenham sempre esses conceitos e esses métodos na ponta da sua caneta. Valeu? Moçada, próximo tema, né? A escola de Frankfurt, beleza? Assim, eu percebi, moçada, vou pegar minha cola aqui, eu percebi que numa prova de filosofia, em 2024, por exemplo, para filosofia, a Unesp pediu análise crítica de ideologias presentes na nossa realidade. Então, o primeiro ponto, o que é ideologia? Ideologia é um termo genérico que ele pode ser usado para defender que existe um conjunto de ideias que levam o indivíduo a ter uma vida social e a ter, vamos colocar assim, a ter as suas convicções, a partir daquilo que ele lê, a partir da sua vivência. Existe uma tese que eu gosto bastante, que dá uma dimensão política para a ideologia, que é uma falsa noção da realidade, né? A ideologia capitalista ela promove isso, inclusive a ideologia do consumo no capitalismo foi base da prova da segunda fase da Unesp no ano passado, beleza? Apareceu, então pode aparecer um texto, X, utilizando Horkheimer, o Herbert Marcuse, para relacionar esse texto com a ideologia que é operada no consumo, e transforma a sociedade num veículo de sustentação das bases mais problemáticas do sistema capitalista. Uma delas é o consumo exagerado, o consumismo, beleza? Moçada, a ideologia como conjunto de ideias naturaliza as relações de poder, beleza? Segundo a escola de Frankfurt. A ideologia de consumo, ela cria uma falsa necessidade, ela molda desejos, e ela sustenta essas estruturas do capitalismo, certo? E quando a gente fala de ideologia na dimensão política, da falsa noção da realidade, a ideologia também ela consegue promover nos indivíduos o desvio do olhar dos indivíduos para as desigualdades sociais. Muitos indivíduos não enxergam as desigualdades sociais por conta da ideologia capitalista, da dimensão política da ideologia capitalista. É um tema interessantíssimo quando se trata de prova de filosofia, moçada. Então, tenham aí em mente que filosofia contemporânea, escola de Frankfurt, tem que estar no jeito, certo? Tem que estar aí com todas as possibilidades de você conseguir desdobrar e desenvolver esse tema com clareza e com distinção. Lembrando, já dei a primeira dica, não utilize acreditar, utilize defender, beleza? Tenha uma preocupação em utilizar o layout estabelecido pelas provas de vestibular, principalmente pela VUNESP, prova que eu particularmente gosto bastante, porque sou unespiano, o layout, utilize esse layout, fazendo uma letra legível. Sua letra não precisa ser bonita, ela precisa ser legível, Usem gramática, tá? Gramática é importante, beleza? Por mais que muitas pessoas ainda cometem o erro de não ver sentido em ter uma escrita correta, utilização de vírgula, pontuação. Galera, isso é essencial para mostrar a sua capacidade de produzir, beleza? De produzir um texto coeso para essa resposta. Cuidado com fuga ao tema também, Respondam aquilo que o vestibular está pedindo, certo? Segundo ponto, moçada, é sobre a escola de Frankfurt. A alienação de Marx pode aparecer em alguma questão,
né? O conceito de alienação, ou seja, a capacidade, a perda da sua capacidade de se reconhecer naquilo que você produz, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, né, crítico, lógico, ardiloso. A classe média hoje no Brasil se enxerga como parte da elite brasileira. Assim, é visível que isso é um reflexo de alienação. A classe média brasileira está muito mais próxima, né, da pobreza, né, do que eles imaginam. Mas, moçada, assim, é importante falar isso. Eles entendem que eles fazem parte da elite. Isso é uma característica de alienação. Inclusive, quando eu ministrava essa aula há um tempo, mas num colégio aqui em Araraquara, eu gostava muito de usar, né, usar uma música para retratar a classe média brasileira, beleza? O nome da música, eu vou colocar aqui, o nome da música é Classe Média, do Max Gonzaga, beleza? Essa música é sensacional, né? Eu vou pegar um pedaço da música aqui para mostrar como o vestibular poderia fazer. Eu montava essas questões, eu gostava de montar as questões utilizando música, utilizando alguns textos de referência, né? Alguns textos não tão cânones assim, com leituras tão pesadas. Mas a música diz o seguinte, essa música é do Max Gonzaga, ela diz o seguinte, ó, prestem atenção. Sou classe média, papagaio de todo telejornal. Eu acredito na imparcialidade da revista semanal. Sou classe média, compro roupa e gasolina no cartão, odeio coletivos e vou de carro que comprei a prestação. Só pago impostos, estou sempre no limite do meu cheque especial, eu viajo pouco, no máximo um pacote CVC trianual. Mas eu tô nem aí se o traficante é quem manda na favela, eu não tô nem aqui se morre gente ou tem enchente em Itaquera. Eu quero que se exploda a periferia toda, mas fico indignado com o Estado quando sou incomodado pelo pedinte esfomeado que me estende a mão, o para-brisa ensaboado. É camelo, biju com bala e as peripécias dos artistas, do artista malabarista do farol. Eu só citei um pedaço dessa letra para vocês perceberem que essa alienação da classe média ela já acontece há muito tempo e seria interessantíssimo se a Unesp utilizasse, né, desse trecho, dessa música, para promover uma reflexão crítica sobre a alienação, sobre o fato evidente das pessoas não se reconhecerem naquilo que elas produzem. Inclusive faço uma referência aí ao Karl Marx, né, moçada? O Marx diz que né, o seu comportamento, ele é condizente à classe que você pertence. Existem duas classes, a classe trabalhadora e a classe que é detentora dos meios de produção, segundo a teoria marxista, certo? Então, quando há uma produção, né, de uma alienação, ou seja, quando a classe dominante se articula para evitar que a classe trabalhadora não perceba o seu real papel na sociedade, que é fundamental, que é produzir riquezas, né? Quem produz riqueza, moçada, não é o dono de empresa, quem produz riqueza é o trabalhador da empresa. Isso é muito, assim, muito mesmo claro e evidente, certo? Galera, vale a pena também dizer para vocês que o Marx, ele é um nome que assusta, né? Marx, moçada, o Marx é essencial para a gente compreender a sociedade contemporânea, isso é inegável. Tá? E esse apontamento da alienação ele é muito atual, né? Ele é extremamente atual, certo? Então pode ser que esse tema alienação caia dessa forma, um trecho, né, apontando aí o conceito de alienação, um trecho fazendo um texto fazendo referência, né, a alguma questão atual, uma questão de atualidades, né? Eu digo assim, né, o comportamento da classe média, como a classe média enxerga, né, a crise política ou até mesmo eventos políticos atuais e a percepção da classe média sobre esses eventos, o papel dos agentes políticos, e pedindo para você desdobrar o conceito de alienação, beleza? Moçada, interessantíssimo, né? A gente ter esse tema aí no nosso roteiro,
porque eu costumo falar para os estudantes que defender Marx, né, colocar o Marx aí na perspectiva de estudantes secundaristas e pré-vestibulandos, não tem nada a ver com essa baboseira de doutrinação, essas acusações levianas que são feitas aos professores de sociologia, principalmente, e sim uma necessidade de fazer um estudo, ter um estudo mínimo sobre um clássico da sociologia. Beleza? Que também aparece em filosofia, nesse aspecto que a gente acabou de ver. Bom, próximo aí, moçada. Falei de alienação para Marx, né? A crítica que o Marx faz ao capitalismo, lembrando que o marxismo ele é uma teoria crítica ao capitalismo, certo? E por último aí, a parte de filosofia. Pessoal, eu já falei de epistemologia, certo? Falei de epistemologia, então vou retomar. Cuidado com as comparações entre Platão e Aristóteles, beleza? Essas comparações elas são muito úteis, elas são interessantes para saber se o aluno tem uma base boa para discutir filosofia clássica. Falei da epistemologia moderna, certo? Moçada, não sei qual o grau de vocês de percepção, né, quanto à filosofia política em vestibular, mas é sempre bom estar em dia ali com o Maquiavel. Porém, eu sempre coloco o Maquiavel, quando eu vou falar de Unesp, em outra esteira. Eu não coloco ele somente na esteira da filosofia política, mas eu coloco ele também na esteira da ética. Tá? Então, façam aí uma revisão, né, sobre os quadros e os planos da filosofia ética dos pensadores em geral. Então, a ética para Platão, para Aristóteles, né, a ética na filosofia medieval, né, o pensamento cristão. Um quarto ponto interessante, a ética para os contratualistas, principalmente para o Maquiavel, né, e aquele abuso da frase, abre aspas, os fins justificam os meios, lembrando que essa frase nunca foi escrita pelo Maquiavel, mas essa frase resume muito, né, a teoria política dele, que defende que nem sempre você precisa ser ético para alcançar os seus objetivos. Esse pensamento ético ele pode aparecer em contraposição, né, em relação ao Kant, beleza? A ética kantiana. Kant vai defender que a estrutura sólida da sua ética deve ser fundamentada com a racionalidade. Você precisa ser racional em todas as suas qualificações, inclusive as qualificações éticas. Então, a busca pela racionalidade do conhecimento vai trazer a você a necessidade de levar essa racionalidade à sua ética. Então, seja racional. Enquanto o Maquiavel não vai necessariamente abordar essa racionalidade. Sim, né, ele vai abordar, né, no seu quadro ético a questão de ampliar a resolução de problemas, beleza? Então você precisa fazer o que tem que ser feito, beleza? Mesmo que aquilo não se enquadre numa perspectiva ética justa, certo? O Kant não. Então pode aparecer esse contrapeso aí desses dois pensadores, certo? Tomem muito cuidado com as noções de senso comum e senso crítico, beleza? A Unesp gosta de trabalhar, né, também essa relação paradoxal entre o senso comum e a disponibilidade do senso comum, né, em levar o pensamento muitas vezes aos equívocos, certo? Enquanto o senso crítico, que é desdobrado pelo conhecimento filosófico, né, pela reflexão, pela autorreflexão, certo? E como isso pode aparecer, né, na prova, Pedro? Isso pode aparecer abordando as questões das percepções da nossa sociedade em relação aos problemas dela, certo? Então vamos pensar em um problema, por exemplo, relacionado à educação. Como que nós vamos abordar a educação, né, na perspectiva do senso crítico, certo? A educação brasileira precisa de inúmeras resoluções, né? Vivemos um sistema que enquadra a educação na crise, beleza? A crise não é parte, né, distante do projeto educacional. O projeto educacional, ele leva à crise e as pessoas não percebem isso. Entendeu? Inclusive, moçada, tem professor,
né, que elogia, principalmente aqui no estado de São Paulo, a gestão atual da Secretaria de Educação atual, que está sucateando demais as escolas públicas. E conversando com os meus colegas de escola pública, eles disseram algo assim que me tocou bastante, eu percebo isso nas escolas técnicas. O professor está sendo cada vez mais massacrado com burocracias, e o pensamento e a reflexão crítica não está aparecendo dentro da sala de aula por conta de burocracia, certo? E um esgotamento de profundidade de conhecimento. Então, para trabalhar senso crítico e senso comum, né, você pode utilizar um tema atual, um tema que fala sobre problemas atuais, inclusive sobre problemas climáticos, porque o negacionismo climático, né, comentei inclusive com o pessoal que faz aula, né, do Super Enem, né, fazendo um parênteses rápido, tá rolando o curso Super Enem, quem tiver interesse aí, só me procurar. Lembrando, qualquer curso é de baixo custo aqui no Ouroboros, não tem fim lucrativo, sim a manutenção dessa aparelhagem, a manutenção, né, das mensalidades dos sistemas que me ajudam a compor esse projeto. Moçada, eu falei com o pessoal do negacionismo climático que tem gente que está negando absurdamente, né, todas essas mudanças climáticas que estão dilacerando populações pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. Inclusive acabei de ver uma moça que eu sigo, né, que comenta sobre bandas, que comenta sobre música, sobre rock em geral. Ela mora no Rio Grande do Sul e já foi afetada, a região que ela mora já foi afetada pelas chuvas nessa semana e assim, afetada de forma grave. Tem gente que nega isso, certo? Então pode aparecer, né, uma questão abordando, né, problemas climáticos no texto, mas não pedir geografia, e sim pedir para você diferenciar o senso comum do senso crítico na percepção desses eventos atuais, até mesmo de eventos históricos. Beleza? Então, falamos de ética, falamos de epistemologia, falei de noções de senso comum, muito cuidado com metafísica, tá, moçada? A parte de metafísica aí, de percepção de textos metafísicos, eu sempre falo, né, do Nietzsche. O Nietzsche é um autor que escreve, né, sobre coisas fáceis, né, de um jeito muito difícil. Ao contrário do René Descartes, que escreve de um jeito fácil sobre coisas difíceis. A gente vai falar muito sobre moralidade, né? E essa moralidade em contraposição a todos os, vamos colocar assim, a todas as questões naturais do homem, né? A todas as necessidades que de fato fariam o homem tornar-se humano, beleza? E pode soar metafísico para muita gente que não tem o conhecimento sobre Nietzsche. Vale dizer, tá, moçada, que também essa questão da metafísica no vestibular, ela pode pegar vocês na própria epistemologia, né, na discussão sobre o mundo das ideias e o mundo dos sentidos, né, no debate sobre o conceito de substância do Aristóteles. Lógico, né, não pediria isso com tanta vamos colocar assim, com tanta concretude, né? Define a substância, não pediria dessa forma, mas, né, os textos abordados são interessantes, beleza? Por último, moçada, recorrente, né, bastante assim recorrente, eu vou colocar aqui para vocês que eu vejo muitas questões interessantes sobre filosofia da ciência, certo? Filosofia da ciência, deixei inclusive separado aqui para vocês um arquivo, que vou disponibilizar o arquivo para a galera que teve acesso lá ao grupo, né? Depois, quem quiser também pegar o meu arquivo aqui de resumo de tudo que eu fiz de análise dessas duas provas, 2023 e 2024, também disponibilizo. E assim, moçada, interessantíssimo a filosofia da ciência, né? Porque ela vai trabalhar da seguinte forma, né? A filosofia da ciência é um ramo da filosofia que reflete e questiona também, né, o saber científico, né, a ciência e o saber científico. Então, a função da filosofia da ciência é compreender e aprimorar os processos e os métodos científicos. E ela se aproxima também de outras áreas da ciência, como a metafísica. Então, estava falando de metafísica, a gente pode colocar aí a filosofia da ciência,
né, no escopo da metafísica também, beleza? Inclusive vale dizer para vocês, né, que epistemologia, né, também pode aparecer, ainda fazendo uma boa relação com a filosofia da ciência, firmeza, e obviamente os autores, firmeza, os autores de filosofia da ciência, né, os principais autores. Um já foi inclusive comentado aqui e caiu na primeira fase, né, o Thomas Kuhn, beleza? E o Thomas Kuhn, vou fazer um resumo básico aqui para vocês do Thomas Kuhn, né? Quem tiver interesse, de novo, galera, ô Pedrão, tem interesse em saber mais, tá rolando curso de filosofia, beleza? Esse curso de filosofia, ele aborda todas as escolas filosóficas, do nascimento da filosofia até a pós-modernidade. Tá rolando de terça-feira, vários alunos inscritos, inclusive alunos que vão assistir essa live, não estão assistindo porque estão viajando, beleza? Mas depois ela fica aqui disponível para vocês, beleza? Então, moçada, vamos nessa. Thomas Kuhn é físico, historiador, filósofo da ciência, estadunidense, um indivíduo assim, nossa, com um currículo gigantesco, né? Desenvolveu a teoria dos paradigmas científicos. O nome da obra dele é A Estrutura das Revoluções Científicas, certo? Ele argumenta que a ciência ela não é totalmente objetiva, né? Mas também ela pode ser influenciada por fatores subjetivos. Ele vai falando da construção dos paradigmas científicos e da quebra desses paradigmas. Ô, moçada, interessante pra caramba. Pode aparecer, beleza? Então é um campo da metafísica, é um campo da ciência, né? Da filosofia da ciência. E tem outro pensador que eu também acho interessante vocês terem aí na ponta da língua, da caneta, na verdade, que é o Karl Popper, beleza? Ele vai falar sobre a falseabilidade, ele enfatiza que a falseabilidade como critério para demarcar a ciência e a não ciência é interessante, né, moçada? Assim, o Karl Popper já caiu, a falseabilidade empírica já caiu em vestibular da VUNESP, inclusive acho que foi na década passada, lembro de ter comentado com os alunos, beleza? A filosofia da ciência, moçada, ela pode discutir, né, com vocês na prova com uma escrita mais rigorosa, então fiquem atentos à leitura, e eu acho interessante vocês terem a filosofia da ciência como uma parte sólida do conhecimento de vocês e da estrutura de pensamento de vocês, porque a filosofia da ciência ela desempenha um papel fundamental na compreensão do mundo natural, porque a ciência só se desenvolve para compreender o mundo natural. Na verdade, moçada, tudo se desenvolveu a partir de necessidades de compreensão. A filosofia compreendeu o mundo natural e a si mesmo, a sociologia compreendeu as relações sociais, a antropologia compreender as diferentes culturas, a ciência política compreender as formas diferentes de administração e de organização de estados e de instituições, a economia também de compreender as relações de troca, os indivíduos de troca material, de produção de conceito, tudo que você imagina, a medicina, né, a compreensão do mundo natural em uma forma assim muito clara e objetiva de tentar evitar que você chegue no fim mais rápido. Beleza? Eu não vou usar o termo, né, do fim mais rápido que o vídeo pode cair. Então, evitar que você chegue no seu fim mais rápido. Produzir o quê? A medicina, a indústria farmacêutica, né? As minhas dúvidas sobre isso, né? Mas sim, o objetivo inicial é esse, evitar que o nosso fim chegue mais rápido. Então, é a compreensão do mundo natural. Então, a filosofia da ciência ela pode abordar tudo que você imaginar, né, no campo da natureza social e da natureza, né, também ambiental, né, da nossa natureza, no sentido mais puro desse termo. Firmeza? De novo, moçada, vou insistir, tomem muito cuidado, né, com os termos a serem utilizados, né? Vou falar de um critério interessante aí do vestibular, dos vestibulares que tem segunda fase, eles gostam de apropriação de linguagem técnica, certo? Então tenham muita atenção nos termos que vocês vão utilizar para resolver a prova, certo? Façam isso com bastante atenção,
utilizem um layout inteiro, sejam objetivos. Ah, Pedrão, mas eu posso responder de forma mais concisa. Maravilha, de forma mais curta, legal, mas lembre-se que você apresentar argumentos, né, que vão ali dar suporte à sua resposta, que esses argumentos não sejam exagerados e nem muito longos, mas esses argumentos eles vão dar um suporte para os corretores interpretarem que vocês têm conhecimento de linguagem técnica, o mínimo, o básico, para entrarem na universidade. Para fazer uma prova com eficiência. Moçada, essas são as questões de filosofia, beleza? As questões de filosofia estão aqui. Eu devo fazer alguns comentários sobre questões lá nos stories, né? Vou deixar aí também a página para vocês, beleza? @pedropires.drum. Sim, eu já fui um baterista, hoje eu não sou um baterista, eu sou um professor, eu já fui os dois. Então, acompanhem lá, eu devo fazer os comentários hoje. Amanhã eu vou encher a página do Instagram de comentários sobre a primeira prova, resolução de questões, para deixar para todo mundo mesmo. Nem todo mundo chegou até essa live, beleza? Eu não tenho nem ideia de quantas pessoas estão assistindo, mas já agradeço imensamente quem está assistindo e quem for assistir depois. Pô, cara, brigadão mesmo pela força aí que vocês estão dando nessa parada. Galera, rápido para sociologia, beleza? Vamos aí para sociologia. Qualquer pergunta que vocês fizerem, por favor, fiquem à vontade. Quem assistiu o vídeo gravado tem acesso a mim, certamente. Se não tiver, cara, vai lá na página, pergunta lá. Estou sempre à disposição de vocês. Sociologia, moçada, percebi em porcentagem aí por volta de uns 40% das provas que eu avaliei, sociologia urbana, sociologia do trabalho e sociologia da cultura. Também percebi, são 7 pessoas que estão assistindo, já aqui ó, meu agradecimento profundo, tá? Uma pausa rápida, beijão no coração de quem está assistindo aí, valeu mesmo. Estou muito empolgado, isso aqui tive um trampo bacana, eu adoro fazer isso, beleza? E eu quero que esse projeto chegue mais longe possível. Moçada, a sociologia do trabalho, certo? A sociologia da cultura. Segundo ponto ali, por volta de uns 40% da prova também, teoria sociológica, Estado e diversidade cultural. Beleza? Principalmente aí, positivismo, classe média, acabei de falar, religião e movimentos sociais. Certo? Religião e movimentos sociais. Pessoal, assim, rápido aí para fazer essa abordagem. A sociologia urbana dialoga muito com a geografia. Então, atentem-se para alguns conceitos a serem apropriados aí por vocês de forma clara e distinta. Beleza? Primeiro, conceito de favelização. Entender que a favelização ela tem uma historicidade, ela tem relação com processos históricos, ela tem efeitos. Cuidado com a utilização desse termo, favela. Prefira comunidade, certo? Outro ponto a ser abordado aqui também, né, moçada? Tenham sempre em mente que tratar de divisão do trabalho, alienação, capitalismo e globalização pode levar você a uma reflexão mais segura sobre esses termos, sobre esses conceitos dentro da sociedade, dentro da vida citadina, daquilo que é urbano, né? Quando você tem uma base da geografia, certo? Entender os conceitos que envolvem a globalização, né? Os efeitos da globalização, em que pé que está a globalização atual, como as redes sociais estão mudando, né? Os elementos de troca cultural e troca de informações no atual movimento globalizatório, como as notícias falsas interferem, né, nas relações entre o indivíduo e o espaço que ele vive, certo? O indivíduo e o espaço que ele vive. Então, os problemas urbanos, eles também estão sendo avaliados a partir da leitura de produção de informações falsas, certo? Sobre clima, sobre política.
Então, assim, moçada, a relação de sociologia urbana com a geografia é maravilhosa, muito rica essa relação. Então, fiquem atentos com problemas urbanos, né? Fiquem atentos com redes urbanas, como essas redes urbanas estabelecem a relação das migrações pendulares, as pessoas que viajam, né, para trabalhar. O meu caso, por exemplo, de muitos brasileiros, né, como essas necessidades de trabalho elas entram na agenda da própria saúde mental do brasileiro, né? Existe aí, moçada, uma denúncia muito pesada sobre afastamento de profissionais da educação, né? Então, como a prova pode relacionar isso com sociologia urbana, né? Apresentando dados, apresentando textos, noticiários, né? E ainda por cima relacionar com as questões da própria saúde mental e da ausência no Brasil de cuidados, né? E de divulgação disso. Beleza? Inclusive, já vou fazer uma crítica aqui, como a galera fica, assim, tome muito cuidado com essas brincadeiras que as pessoas fazem, né? Com essas dinâmicas mais humorísticas em relação ao CAPS, tá? Que é uma instituição assim que, sinceramente, moçada, só não funciona melhor, né? Porque existe uma corrupção muito grande na área da saúde. Senão, esse sistema funcionaria muito bem. Beleza? Eu morei do lado de um CAPS, inclusive em Araraquara, e conheço, né, um professor que a esposa dele é coordenadora do CAPS na cidade de Rio Preto, e pouco que a gente conversou, né, eu imagino que vocês não têm ideia do quanto esses profissionais lutam por essas questões de saúde mental, para elas serem amplamente divulgadas. Então, isso é parte de sociologia urbana, né, de comportamento social, de como a sociedade está se comportando diante dessas revoluções. Beleza? Moçada, sociologia do trabalho, né, divisão do trabalho, é Marx, alienação, capitalismo, beleza? Cultura. Pessoal, muito bacana a abordagem sobre a pluralidade dos movimentos sociais, tá? Então, os movimentos ambientalistas, os movimentos que discutem as questões raciais, os movimentos que discutem as questões urbanas, né? Vou dar um destaque aí, né, para os movimentos que já discutem políticas públicas de coleta seletiva mais efetiva. Tem cidades que não têm, beleza? Não existe uma ampla divulgação da administração pública sobre a separação dos lixos, a importância da gente realizar isso no ambiente doméstico para que o meio seja valorizado. Existem movimentos que já discutem, já debatem há muitos anos essas questões. Moçada, as questões indígenas, beleza? As questões indígenas, tomem cuidado, né, com esse assunto. Essa pluralidade dos movimentos sociais também, vou me ater às questões raciais, né, e falar de um problema de São Paulo. Há uma mudança, né, radical, uma radicalização, já existia essa radicalização, mas há um agravamento da radicalização do comportamento das forças públicas de segurança, inclusive com uma ajuda muito grande de parte da classe política paulista de não querer que os policiais, que os agentes públicos de segurança se utilizem de câmeras, porque não pode gerar prova contra si mesmo. Bom, a resposta é simples. Você está com medo de usar câmera, é porque está fazendo coisa errada. Beleza? Eu trabalho com câmeras dentro da sala de aula, não vejo problema nenhum nisso, muito pelo contrário, entendo isso como um suporte grande, né, que os colégios que eu trabalho, né, conseguem dar aí para os professores terem tranquilidade da realização do seu trabalho. Beleza? Moçada, também vale muito a pena, né, a gente perceber que essa radicalização do comportamento das forças públicas está exterminando uma determinada camada social. Lógico, obviamente que a gente vai olhar, né, para as camadas sociais menos abastadas e também a gente vai começar a reparar, comecem a reparar, acho que vocês já repararam com certeza, na paleta de cores do revólver do agente público. O revólver dele tem uma paleta de cores para definir onde ele vai atirar e se ele vai atirar. Sem exagero nenhum que eu estou falando, beleza? Sem exagero nenhum.
Existe um extermínio em evolução, né, acontecendo nas periferias. Isso é discutido por movimentos sociais. Tomem, né, fiquem atentos a esse debate que pode aparecer no vestibular da VUNESP. Outro tema também interessante da sociologia é a estratificação social, né, que pode aparecer tanto de forma genérica, você comparar a estratificação, sei lá, uma relação com história, o modelo de estratificação feudal e o modelo capitalista, né, ou seja, o modelo de estamento, o modelo de classes, e pedir para você diferenciar no que se refere, por exemplo, à mobilidade social. Um detalhe interessante, moçada, eu sempre falo isso para a galera, existem dois tipos de mobilidade social na estratificação social. Existe a mobilidade vertical, que é aquela que você ascende ou você cai, né, na pirâmide. A tendência no capitalismo é sempre cair, né, porque o destino todo mundo já conhece, que o de cima sobe, o de baixo desce, beleza? E você tem a mobilidade, que é horizontal. Então, dentro da sua camada social, você não fica mais rico, você fica menos pobre. Tá? Isso, inclusive, é abordado num texto interessantíssimo sobre classes sociais. Esse é um modelo de estratificação social do Fernando Haddad, tá? Que é o atual ministro da Fazenda. Eu já tive contatos com textos dele de produção acadêmica. Eu não estou aqui falando do ministro da Fazenda, estou aqui falando do intelectual Fernando Haddad. Galera, o indivíduo é muito bom. Inclusive, nesse texto, ele relaciona as classes sociais brasileiras a um modelo de casta. Então, prato cheio para o vestibular, para falar de mudanças do tecido social brasileiro, né, dos últimos 25 anos, e até mesmo as mudanças do pensamento político desse tecido social, certo? A gente estava falando de ideologia, certo? Lá em filosofia, então abordar ideologia em sociologia para compreender as classes sociais também é interessante, né? Como que esse campo ideológico da extrema-direita conseguiu se espalhar nas classes menos abastadas e na classe trabalhadora. E óbvio, se eu estou falando de estratificação, posso relacionar com cultura também, como que a cultura religiosa neopentecostal deu suporte para que essas ideias cheguem até as classes menos abastadas. Quando uma igreja desse tamanho, lá no miolo do Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo, tem assim, a intenção de elogiar pessoas, figuras públicas, que inclusive defendem absurdos, certo? Sem que essas pessoas percebam. Então, pô, cara, isso é multidisciplinar. A gente está falando de alienação, vários temas juntos. Alienação, ideologia, né, a própria estratificação social, as mudanças das classes sociais no Brasil nos últimos anos, né, e é um prato cheio para a Unesp, beleza? Não imagino que caia tanta multidisciplinaridade assim quando se trata de Unesp segunda fase, mas eu acredito que vocês tendo essas noções básicas de estratificação social, mobilidade social, modelos de estratificação, vocês já conseguem fazer muito bem essa prova, beleza? Indústria cultural, mídia e hegemonia, um tema que eu deixei separado aqui. Indústria cultural, já falamos em filosofia, e é interessante a gente falar também em sociologia, porque a indústria cultural vai apontar, moçada, os efeitos, os efeitos captados pela sociologia, apontar os efeitos das redes sociais nas percepções sobre a própria sociedade. Já falei isso em filosofia, reitero, moçada, cuidado com a prova da Unesp, porque ela pode sim pegar um evento atual, e retirar dali, pedir para você retirar daquele evento, da constatação desse evento por você através do texto, ou uma teoria social, ou até mesmo uma reflexão crítica, sociológica sobre o efeito disso a partir da leitura das redes sociais, certo? Eu vou dar um exemplo clássico aqui, vou ter que dar esse exemplo. Recentemente, uma figura política muito famosa, inclusive é um agente político relacionado ao estado de Minas Gerais, jovem, que perpassa de vez em quando a minha aula, mas eu prefiro não falar o nome dele para não dar palco para gente perturbada, perturbado não, esperto, porque ele consegue enganar bem os eleitores dele.
Esse indivíduo, inclusive, né, assim, vota contra medidas que são estabelecidas para beneficiar o povo, e depois ele faz vídeos e cola muito bem nas redes sociais. Então, moçada, né, esses códigos aí das redes sociais entregam para as pessoas, né, algo muito suspeito, beleza? Com frequência, inclusive. Moçada, esse indivíduo vai lá, grava esse vídeo indignado com o Pix, com aquilo outro, com o INSS, mas a sua atividade política gira em torno de defender os interesses da classe mais abastada, da classe burguesa brasileira, né? E não defender os interesses do povo. Inclusive, recentemente, o Congresso Brasileiro derrubou, na verdade, hoje, né, eu li essa notícia, o Congresso Brasileiro derrubou o veto, né, que tornaria as contas de energia mais baratas, as contas de energia vão ficar mais caras, né, as empresas vão ganhar, vão lucrar, a empresa CPFL vai lucrar, foi quem ficou com a Eletrobras no processo de privatização, e quem sai perdendo é o brasileiro. Isso é discutido como? A partir da leitura das redes sociais. O brasileiro se informa no Instagram, beleza? Eu conheço gente que pesquisa no Instagram. Fulano, pesquisa pra mim isso aqui. O cara vai lá e põe no Instagram. Não, é Google, cara. O Google é uma ferramenta que, se souber utilizar, é uma ferramenta excelente para pesquisa, inclusive para comparação, né, de resultados de pesquisa. O cara vai lá e pesquisa no Instagram. Beleza? E lógico, o Instagram entrega aquilo que dá volume para rentabilidade e para o lucro do Marquinho, o Marquinho Zuckerberg, né, o dono dessa plataforma, da Meta. Então, moçada, isso pode aparecer, eu estou aqui divagando, tentando explorar o máximo possível desses temas para que vocês cheguem na prova e percebam esses temas lá, tomara, né? Não sou vidente, mas estou fazendo o meu esforço máximo para que vocês toquem, pelo menos, sintam aí, através do tato intelectual, a possibilidade disso aparecer na prova, né? E quando se trata de hegemonia dentro da mídia, moçada, a Meta pode ser utilizada, o Twitter, né? A questão, né, que está sendo atualmente debatida sobre a regulamentação das redes sociais, né, se isso é bom, se isso é ruim. Lembrando que nós estamos num país de plena diversidade racial, cultural, religiosa e de um discurso de ódio dentro do Twitter, que é esse do X, né, agora chama X, que é assustador. Eu tenho um perfil, não costumo passar esse perfil para as pessoas, porque é o meu perfil anônimo, né, não é o perfil do Pedro mesmo, porque eu fico ali no X, né, verificando, né, seguindo algumas figuras públicas para saber o que essas figuras postam, né, fico seguindo alguns agentes sociais aí relacionados a diversas polêmicas para saber o que eles falam lá no X, Twitter. Galera, o discurso de ódio no Twitter é absurdo, então está aí um grande dilema. O dilema é que a gente para pensar nas questões de liberdade. Mas tem liberdade de expressão. Mas qual o limite da liberdade de expressão? E aí a mídia faz o quê? A mídia vai entregar, né, o que ela defende, que é a liberdade, né, a liberdade de expressão, né, a liberdade de expressão irrestrita, que é um conceito, moçada, é um conceito, vamos colocar aí, totalmente estadunidense, beleza? Totalmente estadunidense. Vale dizer aqui, ó, né, que o Discord também, né, uma plataforma de comunicação para texto, áudio e vídeo, né, que foi criada aí para a comunidade gamer e que, pô, né, mano, brotou aí os Red Pill, beleza? A galera aí, né, que se diz, né, homem, né, essa autoafirmação masculina estranha, né, que eleva aí o debate sobre a questão de gêneros no Brasil e sobre a pluralidade desse debate, e também já alarma as nossas percepções em relação à violência. Beleza? Isso inclusive tratado na série Adolescência, beleza? Eu devo tratar desse tema por último lá nas aulas de atualidades do Super Enem. De novo, quem tiver interesse nessas aulas, assistir essa aula, cara, já tá rolando, a gente tá indo pro 6º tema, são 8 temas de atualidades.
10 temas de filosofia e sociologia, uma live que acontece desse mesmo modelo aqui um dia antes da prova do Enem para falar de história, beleza? E retomar esses temas. Galera, quando eu tô falando aí de mídia, né, a mídia tá entregando isso pra gente e a mídia tá sustentando. Basta uma pesquisa básica ali no Instagram, né, uma pesquisa não, achar uma página, né, que vai mostrar que hoje, no dia 19 de junho, o governador do estado de São Paulo apareceu abraçado com a bandeira de Israel. E a quantidade de gente defendendo, mas ele estava na marcha para Jesus, o que ele está fazendo com a bandeira de Israel? Isso, eu também me pergunto isso, se você se pergunta isso, eu também. Lembrando que Israel não é um país cristão, tá bom? E posso dizer com tranquilidade que eles, intelectualmente, não são muito fãs do cristianismo, não. Existem diversas contradições em relação ao judaísmo e ao cristianismo, quando se trata de ética, quando se trata do campo da fé também, e da percepção de quem é a entidade Deus e qual o papel, né, que Deus determina aí para os seres humanos na Terra. Esse debate é muito rico, mas prefiro não aprofundar porque a gente precisa ter foco. Então, moçada, debate sobre as redes sociais, sobre essa possível regulamentação das redes sociais, certo? Ainda na sociologia, moçada, a questão complexa aí de clássicos. Positivismo já caiu, Auguste Comte, né? A teoria dos 3 estágios, beleza? Marx, já falei pra caramba aqui. Emile Durkheim, fatos sociais, né? A coesão social, né? Falar aí, pode, né, apresentar aí um apontamento sobre dados de pessoas que tiram a própria vida e se utilizar da teoria durkheimiana para discutir essa temática, beleza? O Max Weber, beleza? Um dos meus preferidos, com certeza, um autor que eu gosto muito de ler ainda, retomo leituras do Max Weber, e o Max Weber, né, moçada, para falar das ações sociais, para falar de dominação carismática e dessa proliferação de lideranças infantis que apareceram, né, nas neopentecostais, né, uma mistura de pastor com coach, com criança que apresenta programa de desenho de sábado de manhã e com uma pessoa, né, que tem zero senso de volume, de áudio, de barulho, porque eles gritam, né, eles falam umas paradas assim. Então, assim, o Weber pode apontar, né, uma resolução interessante para a percepção desses fatos, né, que vai em direção ao conceito de dominação carismática. Como as pessoas acreditam nesses indivíduos? É a dominação, certo? As ações sociais que têm aí, ó, né, o seu objetivo de encantamento, né, de trazer o indivíduo ali para aquela estrutura de encantamento subjetivo e dar a esse indivíduo, né, que está acreditando naquilo, a esperança de ter um mundo melhor. Ainda mais quando se trata de pessoas que estão menos abastadas, então os discursos ficam ainda mais pesados. Inclusive relacionado a milagre. Milagre. Teve inclusive um episódio de um pastor mirim aí que disse que tinha curado um câncer de uma mulher, deu o maior bafafá. Moçada, prato cheio para vestibular, beleza? Prato cheio mesmo. Tá aí sociologia, beleza? Tá aí sociologia. Falei de religião, falei de classe, falei de mídia, falei de pluralidade, movimentos sociais, logo de forma bem superficial, capitalismo, globalização. Bora para a história. Moçada, a parte de história, vou ser mais objetivo, até porque pretendo pedir para os meus amigos, que são professores de história há mais tempo, gravarem alguns vídeos para eu disponibilizar para vocês, beleza? Lá no grupo. Quem tá vendo esse vídeo e não tem acesso ao grupo, fica lá no grupo, porque alguns vídeos vão ser disponibilizados lá, beleza? E tá aí, moçada, conteúdo, bacana de história. Percebi uma parte substancial, de história geral contemporânea, Guerra Fria, guerras mundiais, imperialismo europeu, beleza? E, moçada, nesse aspecto aí, ó, as guerras mundiais, a Guerra Fria, o imperialismo e a descolonização, são questões que, assim, moçada, eu deixo sempre a história por último para dizer para vocês que todo estudo ele é cumulativo
E se você não tem muita propriedade para desdobrar uma questão de história, né, porque te falta esse acúmulo. Então é interessante, né, lembrar aí que as causas da Primeira Guerra Mundial têm uma relação com o imperialismo neocolonialista, né, o período de paz armada, né, foi na verdade um reflexo das políticas de internacionalização do capitalismo, né, e de neocolonização nos países africanos e nos países asiáticos, nesses continentes, beleza? Isso gerou também, né, até uma justificativa científica de que o fardo do homem branco era civilizar pessoas selvagens, que deu uma larga argumentação para o racismo no século XIX, para as teorias eugenistas, né, que depois foram utilizadas aí para justificar regimes totalitários. Né? Ainda sobre a Primeira Guerra Mundial, é interessante vocês lembrarem do fim dessa Primeira Guerra Mundial e de como a Alemanha foi colocada como a grande culpada, beleza? Existe uma pergunta aqui, né, sobre a possibilidade de cair a guerra Irã-Israel. Irã, moçada, acho difícil, porque é muito recente. Porém, todavia, entretanto, né, pensar em Oriente Médio, na geografia, em conflitos que acontecem há 70 e tantos anos, é lógico que vocês têm que ter isso como prioridade. E eu julgo que eu penso que dá foco para o papel do Estado de Israel, de como o papel do Estado de Israel se ampliou, né, nas questões militares, nas próprias questões que hoje são levadas em consideração, né, colonialistas, né, porque o interesse deles é colonizar todo aquele espaço da Palestina. Lembrando que a Palestina é uma região, tá, e ali tem um estado chamado Israel, né, então as questões de historicidade em relação a esse tema, elas podem aparecer sim na área da geografia, principalmente ressaltando aí os conflitos. Lembrando que muitos desses conflitos, tá, moçada, aconteceram no contexto da Guerra Fria, certo? Então, obrigado aí pela pergunta, quem fez, beleza? Um beijão para minha irmã que está mediando, né, essa conversa, tô pedindo para ela mandar pergunta, comentário, né, para mim. Valeu, Isa, obrigado mesmo pela ajuda, você sempre me ajudou bastante, certo? E de novo, abrindo aqui, quem quiser perguntar, não quero perguntar aqui, quero mandar um áudio de estilo, né, podcast, fica à vontade. Quem tem meu número lá na página do Instagram, tem o meu número, beleza? Eu vou pedir para minha irmã postar a página do Instagram nos comentários. Para quem não me segue, vai lá seguir, fica à vontade. Lá tem acesso, inclusive, beleza? Direto ao Pedro. Beleza? Voltando aqui a falar da Primeira Guerra, pense no papel da Alemanha no final da Primeira Guerra e no papel da Liga das Nações, no desfecho, né, na crise de 29 como um grande peso na Alemanha e ali, né, nesse contexto, o nascimento do nazifascismo. Tema também recorrente, né, no vestibular da Unesp, nazifascismo, certo? Moçada, falando de Segunda Guerra, pensar aí nos antecedentes da Segunda Guerra Mundial, em como a Alemanha se articulou, como o eixo foi formado, né, Roma, Berlim, Tóquio, como, né, que a Inglaterra e a França reagiram diante da expansão do nazismo, principalmente na região montanhosa lá da Tchecoslováquia, os Sudetos. Houve uma permissividade em relação a isso, porque eles imaginavam que o crescimento do nazifascismo não ia afetá-los e que certamente seria um grande bloqueio para a União Soviética não chegar até a Europa Ocidental. Um grande erro, né? Porque logo depois a Blitzkrieg apareceu onde? Em Londres. Londres bombardeada, né? França dominada e o expansionismo ali dos nazistas, né? A expansão do espaço vital, conceito interessante para vocês usarem na prova, o espaço vital do Terceiro Reich, né? A expansão do território deles, impregnado com aquela ideologia perversa, e isso também pode cair em história. Lembrando, moçada, que o efeito do fim da Segunda Guerra Mundial, o efeito não, né? No fim da Segunda Guerra Mundial, você já tem ali,
né, vamos colocar um embrião da Guerra Fria. Duas grandes potências bélicas que, né, tentaram aí varrer o nazifascismo. Não sei se os Estados Unidos tentou varrer o nazifascismo, a União Soviética. Não sei se conseguiu, porque o nazifascismo voltou. É um outro tema interessante aí. A revoada da extrema-direita na Europa. Beleza? E no mundo inteiro, inclusive aqui nos trópicos, né, de pessoas que se julgam alemãs, europeias, de origem europeia, mas fala português errado. Maravilha, vou deixar essas piadas que eu sempre costumo fazer de lado, porque senão a gente perde o foco. Galera, então assim, Guerra Fria, penso nas questões dos primeiros momentos ali da Guerra Fria, né, do discurso do presidente estadunidense em 1947 contra o comunismo, né, nas políticas internas das duas potências, né, o que acontecia dentro da União Soviética, quais as principais características do stalinismo, quais as principais características do capitalismo, da política capitalista estadunidense, né, o macartismo, a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, né, isso aí como uma parte da agenda da Guerra Fria, dos debates sobre esses dois sistemas. Gosto muito de sempre deixar os alunos atentos aos conflitos da Guerra Fria, tá? Principalmente, moçada, a gente tem visto aí a China, né, despontando como uma grande potência na atualidade. A Revolução Chinesa pode ser retomada, a Revolução Cultural matou muita gente na China na década de 70 também, a morte do Mao Tse-tung, a ruptura da relação entre China e União Soviética na década de 60 por questões nucleares, beleza? E as 4 modernizações implementadas logo após a morte do Mao Tse-tung e a abertura da China aí, né, da sua zona econômica especial para o capitalismo. Então fiquem atentos. Como já me foi perguntado, moçada, os conflitos da Guerra Fria também estão, né, também tem aí uma composição em relação ao Oriente Médio, tá? Em relação ao Oriente Médio. Então, o espaço que Israel teve ali na formação do seu Estado, né, a primeira guerra, as guerras de afirmação, o Nakba, né, o massacre, e qual o papel das organizações internacionais, o aparecimento dessas organizações internacionais. Receio que esse tema seja mais apropriado para a geografia, né? Porque pode estabelecer não só uma relação entre passado e presente, mas também, né, levantar em consideração aspectos interessantes sobre fontes de energia, né, sobre dominação de espaço e territórios. Firmeza? Ainda aí sobre história geral, moçada, uma parte substancial aí da história geral, beleza, moçada? Eu acho que a descolonização da África e da Ásia também pode aparecer, já apareceu, né? Principalmente Índia, África do Sul, beleza? Moçambique, Angola, certo? E como esse processo de descolonização é relacionado, né, à disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Brasil, rapidamente aí, já pra gente encerrar, tá passando da hora, moçada, primeiro história da América, né? A América Latina, fiquem atentos, né? Fiquem atentos à história da América Latina, lembrando que discutir a América Latina, industrialização na América Latina também pode ser um papel da geografia e que ter a historicidade desses processos, né? Assim, os processos de transformação da América Latina, na década de 80 passaram por uma crise absurda, na década de 90, né, inclusive formaram um bloco econômico. Hoje, a América Latina, apesar dos pesares, né, se encontra aí de forma bastante integrada ao capitalismo, mesmo que ele tenha acontecido de forma tardia. Muito cuidado aí com alguns temas batidos. Colonização da América Espanhola, independência da América Espanhola, principalmente o debate acerca, né, do papel dos crioulos, do caudilismo, pós-independência, dos líderes, né, José San Martín e o Simão Bolívar, né, moçada, a América Latina no século XX, beleza? O peronismo, né, o zapatismo lá no México, beleza? Também vale a pena aí, moçada, vocês fazerem um estudo legal, fazerem uma revisão interessante
sobre a América Latina na década de 2000, né, e a Primavera Rosa, né, o surgimento aí de líderes que antes eram considerados líderes da esquerda, e aí chama rosa justamente pela mistura, né, do vermelho com o branco, com pautas mais liberais. Eles chegam ao poder e decidem fazer um processo de integração da América Latina em relação às necessidades e às demandas do capitalismo global. Firmeza, Brasil inclusive inserido, né, aí nesse contexto. Mas história do Brasil, moçada. História do Brasil. Bom, vamos lá. Ditaduras e regimes autoritários. Né? Era Vargas, muito atentos a todos os aspectos históricos da era Vargas, né? As transformações promovidas pelo Vargas, né? A eventos importantes, fundação de indústrias, né? A própria CLT. Né? Estamos aí em 2025, beleza? Então é uma data fechada aqui. Quando se trata de era Vargas, a gente pode pensar no fim da era Vargas e um evento que pode aparecer ali, que é o queremismo, que foi quando a população ficou extremamente chateada com a renúncia do Getúlio Vargas, né, o cargo de presidência da República, na crise do Estado Novo. Estado Novo esse que durou de 1937 a 1945 e tem diversas nuances aí no Estado Novo, avanços absurdos nas questões industriais, avanços absurdos nos direitos civis e sociais e retrocesso absurdo nas questões dos direitos políticos, que afinal era uma ditadura. Mas tenham em mente que isso pode aparecer, beleza? Moçada, o golpe de 64, as causas, o contexto que antecedeu esse golpe, né? Então a gente pode partir ali, né, do desentendimento entre a UDN e o Getúlio Vargas, né? Isso causa aí, né, o suicídio do Vargas, depois o aparecimento do JK, as mudanças feitas, né, através do plano de metas, beleza? E a Sudene, né, já apareceu, pode aparecer de novo, inclusive já foi a Sudene foi presidida nessa época pelo Celso Furtado, grande intelectual da economia brasileira. Moçada, quando se trata de regime o militar, tá? Como que esse golpe aconteceu, quando ele aconteceu, os apoios, né, a composição dos apoios, de quem apoiou o golpe, de quem apoiou a oposição ao golpe, né, o apoio da igreja, depois a perda de apoio da igreja em relação ao regime, o apoio dos Estados Unidos, a Operação Condor da Democracia, beleza? O AI-5, vale a pena dizer aí que o AI-5 é um tema que pode, assim, vamos colocar aí, né, moçada, que pode aparecer. Beleza? Os efeitos do AI-5, o milagre econômico, que inclusive dou uma atenção aí para a galera da geografia, né? Pessoal, essa parte de geografia tem que estar na ponta da sua caneta, certo? E galera, ainda pensando em Brasil, né? A gente pode colocar o Império, né? O Império, os dois reinados, primeiro e segundo reinado, né? O papel do poder moderador, né, a economia cafeeira, a Primeira República Brasileira, né, os distúrbios sociais ocorridos na Primeira República, os movimentos de transformação dessa Primeira República, o tenentismo, beleza? Que mais? Coluna Prestes, firmeza, né, originária aí do tenentismo, o papel desses dois agentes políticos, Luiz Carlos Prestes, né, da Coluna Prestes, e outro tenentista também, Getúlio Vargas, que acaba, né, através de um golpe da Revolução de 30, se tornando presidente do Brasil por 15 anos e posteriormente volta. Né? O trabalhismo varguista, o populismo, moçada, os aspectos econômicos da Primeira República são muito interessantes também. Tá? Eventos importantes, revolta da vacina, revolta de Canudos, já falei disso, né, dos distúrbios sociais, fiquem muito atentos. As características das constituições, perceber ali a relação entre as políticas desenvolvidas e as características das constituições, e fenômenos sociais. Eu falei do populismo, falei do trabalhismo, lógico, que tem que falar do voto de cabresto, do coronelismo, todos esses elementos têm que estar na ponta da sua caneta, beleza? Por último, para finalizar, moçada, atualidades, tá? Geopolítica ambiental, crises, crise hídrica, deslizamentos em São Paulo, mudanças climáticas, isso é óbvio. Firmeza? Globalização, blocos econômicos, fontes de energia,
e urbanização. São temas de alta frequência no vestibular da VUNESP, beleza? Sendo mais profundo aí para a gente finalizar, conflitos e gestão ambiental, né? Amazônia, recursos hídricos, o debate sobre a extração de petróleo na foz do Rio Amazonas, esse debate no campo político e no campo social também, beleza? As polarizações que cercam esse debate, esses debates, né? Moçada, as ONGs que defendem as questões ambientais, né? As ONGs que vão aí discutir essas políticas públicas de defesa, né, de crítica, na verdade, às bancadas que se apropriam, né, de terras e fazem aí a ampliação, o crescimento da fronteira agrícola, afetando diretamente, né, o domínio amazônico brasileiro, beleza? Favelização, mobilidade, exclusão, crescimento desordenado da cidade, macrocefalia urbana, beleza? Pensar aí na urbanização também como relação aí com a sociologia, mas a galera da geografia deve ter pesado muito isso na cabeça de vocês. Aproveitem esse conteúdo, revisem rapidamente e vão conter com conceitos prontos e com uma capacidade, a mente vazia para fazer uma reflexão interessante. Por último, tendências da geopolítica global. China, África, BRICS, né? Estados Unidos, União Europeia, o governo Trump, beleza? Eu trabalhei isso na live, desculpa, trabalhei isso lá na Atualidades, no Super Enem esse ano, já trabalhei o governo Trump com o pessoal. Mais uma vez, quem tiver interesse, o Super Enem já tá rolando. As revisões para a Unesp lá do fim do ano, FUVEST, Unicamp também estão prontas, toda essa tabela de preço. Esse mês aí de junho é o mês do amor, tá com 50% de desconto, moçada, 50% é muito barato. Então de R$ 99 você vai pagar R$ 49. Não é por mês, é o curso, tá? Então é barato mesmo, isso aqui é um projeto social, beleza? Moçada, eu trabalhei de forma bem interessante lá, então quem tiver interesse me procura, porque dá para assistir esse vídeo ainda hoje. Beleza? Ô Pedrão, eu quero assistir esse vídeo, cara. Eu quero entrar lá no Super Enem. Bora, velho. Já entra, eu já solto o vídeo pra você já falar, assiste. Porque lá, atualidades, eu trabalhei em 5 aulas já. A sexta eu gravei hoje pra postar pra ele sábado, que é feriado. E tem mais 2. Tem mais 2 temas. Um deles vai ser uma live e eu vou convidar todo mundo. Pode ficar esperto aí que eu vou trocar essa ideia com vocês. Beleza? Então, atualidades, fiquem atentos a todos esses temas, tá, moçada? As relações aí, né, climáticas com geografia e as relações de política internacional com os eventos históricos e os eventos mais recentes. Pessoal, muito obrigado. Eu agradeço infinitamente quem ficou aqui até agora. Eu agradeço infinitamente quem vai assistir até o final, beleza? Em primeiro lugar, agradeço, né, ao universo por proporcionar essa oportunidade pra gente. Em segundo lugar, agradeço demais a minha família que sempre me apoia, beleza? A minha irmã, inclusive, que está aí fazendo essa mediação. Em terceiro lugar, agradeço a todos vocês que sentaram aqui, né? Um grande abraço, um grande beijo e muita virtude nessa prova. Que vocês tenham a virtude e a capacidade de reverter esse quadro, que às vezes é tenso, em uma possibilidade de ter um combustível para fazer essa prova. Valeu? Moçada, fiquem em paz, tenham aí em mente que